Beleza. Gente, boa noite a todos. O que eu separei para a gente estar batendo um papo aqui hoje? E é o seguinte, quero trazer aqui um pouco de ideias sobre o quê? Sobre empresário, empreendedor, mentalidade e ROI. As três coisas andam junto. Não tem como não andar junto. Seja muito bem-vinda, tá, Valéria? Estamos dando início agora aqui. Então, assim, quando a gente fala de empreendedor, a própria palavra já incomoda bastante. Por quê? É a dor. Tem a dor, não é fácil. Quando a gente para poder analisar, quando a gente sai da faculdade e a gente começa a ver quem aqui já estudou mais de 5 anos. Levanta a mão aí, só para formar. Então, 5 anos ou mais, né? Ou mais, né? Então, a gente vê que já não é fácil. A gente vê, assim, estuda, a gente sai dessa formação com o intuito de quê? Deixar de ser técnico, exercer a profissão. O conselho nos dá o direito de exercer a profissão, mas não dá o direito... Deixa eu liberar mais um aqui. Então, assim, o conselho, ele dá o direito a gente de exercer, mas empreender, pessoal, nos dá o direito de pegar e prosperar o que a gente aprendeu, fazer patrimônio e tudo mais, mas só que não é fácil. Então, quando eu disse lá atrás, fiz o questionamento assim, gente, vamos levantar todos os dados de 2025, vamos pegar como base toda essa parte, toda essa experiência do que a gente teve, todos os resultados que a gente teve em 2025, e vamos ter como meta para 2026 a gente pegar o ponto inicial, que seria esse, para a gente traçar os objetivos para 2026. Então, empreender o quê? A gente precisa ter a necessidade de um ponto de partida. Então, tem bastante gente aqui que já passou isso para mim e outros ainda não passou. Então, quando eu digo que empreender, mentalidade e ROI são coisas que se comunicam e andam junto, como que eu vou analisar se eu tive ROI se eu não sei o faturamento meu? Se eu não sei o gasto? Se eu não sei se o volume dos meus procedimentos aumentaram, se o custo meu pegou e aumentou, como que eu vou avaliar baseado em quê? Em números. Então, foi o dever que eu passei para vocês lá em janeiro. Então, aquele que não fez, aproveita, vamos começar para a gente ter um ponto de partida. Eu preciso saber o que foi feito e de agora para frente começar a analisar esses números para a gente traçar esse objetivo que ainda dá tempo. Fevereiro, nós estamos agora na primeira quinzena, a gente já era para ter esses dados de janeiro para tomada de decisões. Empreender é isso. Não é aquela situação assim de virar e falar assim, eu estou com o meu consultório, está cheio. E quando a gente fala aqui de consultório, de empresa, quando no início da nossa reunião aqui eu falei assim, Regina, eu preciso te escutar, eu preciso escutar a Valéria, porque quando a gente fala aqui para Maurício, doutora Clarice, o Gabriel, a gente sabe e a gente dá exemplo que a estrutura do negócio, quando a gente fala de qualquer negócio, é a mesma. Tudo que a gente imaginar aqui, a estrutura de todo negócio é a mesma. Eu posso estar falando aqui para um dentista, para um médico, para um advogado, e às vezes, quando a Karine fala de Invisalign, eu falo assim, mas só fala para dentista? Não, basta a gente tirar a Invisalign e colocar um pacote de acompanhamento. E a gente começar a enxergar a estrutura como mesmo. O empresário começar a enxergar isso, porque aqui, dentro do DBC, graças a Deus, nós somos o quê? Uma comunidade onde tem muita gente que tem um médico, tem um advogado, tem um empresário, tem o mentorado que quer fazer a mentoria, que vai ensinar a gente, como também vai aprender muito com cada um de vocês aqui dentro. Então, essa estrutura é a mesma. O empresário, o médico, o dentista, todo mundo, ele tem que deixar de ser técnico, que é o que está lá na faculdade, até lá, a formação de CRM,
CRC, CRO e tudo mais, ele só deu o direito de exercer. Aqui nós estamos falando outro assunto. Aqui nós estamos falando de empreender, de empresário, de transformar, de deixar de pensar. Aí agora eu já vou começar a entrar um pouco na mentalidade. Deixar de pensar como profissional, que seja o dentista, ou advogado, ou médico, e começar a pensar como empresário. Empresário. Então, a mentalidade cabe a gente pegar e mudar isso de agora para frente, porque senão não tem como pegar e prosperar, e muito menos escalar. Senão a gente vai ficar sempre naquele pensamento. Eu atendo o paciente, eu faço uma audiência, eu faço uma fisioterapia, eu atendo um cliente na minha empresa e não vai pensar no ecossistema todo em si. Estão conseguindo entender? A necessidade da gente mudar a mentalidade e não começar a enxergar a gente aqui meramente como dentista, como advogado, como um contador. Então, quando a gente começa a abrir e aflorar, as portas vão se abrindo, vocês podem ter certeza disso, que sejam as collabs, que é tudo que é dito aqui dentro. Então, o que parte muito da mentoria? É a gente começar a enxergar insights, onde que a gente tira, estou dando exemplo, tá? Tira a palavra Invisalign e coloca o nosso produto e ganha dinheiro com isso. Tira a palavra, às vezes, um exemplo que o doutor Miguel, que é advogado, às vezes ele cita, ele fez em uma audiência e a gente pega, ganha dinheiro com isso lá no consultório de odontologia. Ou até mesmo aquele que tem o plano de montar a própria mentoria dele. Ele vai pegar a aprendizagem aqui dentro e vai aplicar dentro do seu banco de dados, dentro da sua mentoria ali, e transformar em riqueza. E esse é o olhar do empresário, que não se ensina em faculdade nenhuma. É estar atento para a gente poder escutar o óbvio, mas também colocar o óbvio em prática. E não é fácil. Não é fácil. Essa sabedoria a gente vai o quê? Estando aqui dentro de comunidade e assim mesmo trocando o tempo todo figurinha. Gente, aconteceu isso. Ah, Regina, o que você acha disso? É a sua área. Ah, Miguel, o que é isso? Valéria, isso é o tempo todo. Essa troca de informações é muito valiosa. Eu aprendo o tempo todo. Então, quem pôde observar, semana passada, eu estava no meio de gado. Eu estava no meio de gado, né, Lore, mas falando de finanças. E falando com o dono de hospital. Então, que eu estava na mesa, a última coisa que eu estava vendo lá era a vaca. É a última coisa. Então, e é exatamente isso, a gente ir para sentar nas mesas, sentar nesse momento que nós estamos aqui agora, é estar com a cabeça aberta para a gente ficar atento em todas as oportunidades que serão ditas aqui, e têm sido ditas a todas as quinta-feiras. Então, agora, o que é a dor maior? Quando a gente fala empreendedor, é da gente pegar e colocar isso em prática. Porque não adianta a gente ouvir o óbvio e não colocar isso em prática. Então, a nossa mentalidade, a gente precisa estar com ela muito aflorada para a gente sair do pensamento técnico, eu vou voltar a falar, sair do pensamento técnico e começar a pensar como empresário, de olhar e falar assim, eu não posso ficar aqui gastando meu tempo com coisas que eu posso pegar e delegar. Isso é visão de empresário. É trocar o quê? É listar. Eu vou passar um exercício para vocês hoje, que é justamente sobre isso. Então, falando aqui, a formação, gente, que a gente teve, só dá o direito de exercer a profissão que nós escolhemos. Agora, para poder prosperar, é o que vocês deram o passo aí. É de investir em uma mentoria, é de investir em um equipamento, é de investir em um time de vendas, é investir em um marketing, e todo investimento que o empreendedor, que nós aqui somos todos empresários, todo investimento que o empresário faz, o que ele quer de volta? Retorno. Ninguém faz investimento, ninguém levanta da cama pensando em fazer investimento e não querer nada de volta. Mas sabendo que esse retorno só vem com o suor nosso. O nosso suor, com a nossa dedicação, a gente precisa mudar o que? Atitudes, mesas, ambientes e tudo mais, para que esse retorno venha. Senão, não faz sentido nenhum a gente investir, igualzinho eu estou falando aqui, em todos esses exemplos, mentoria, equipamento, consultório novo,
congresso. Se você vai para um congresso, você senta lá, anota tudo, chega dentro do consultório, chega dentro da sua empresa, você não coloca nada em prática, é melhor nem ter ido. Melhor nem ter ido. Agora, se você vai lá e anota um insight que seja, e você coloca em prática dentro da sua empresa, eu te garanto que você faz dinheiro. Te garanto que você consegue o quê? Pegar o seu negócio e prosperar. Então, essa é a suave arte de quê? Da gente transformar oportunidade em riqueza. De enxergar o que os outros estão falando o tempo todo, e só que não tem ninguém gerando essas falas em ação. Esse é o empresário. O empresário ele precisa estar atento, o olhar de águia, é ficar olhando em cima e ver oportunidade em tudo, e transformar isso dentro do nosso negócio. Então, assim, eu vou dar um exemplo da minha vida, o que aconteceu. Não adianta a gente ficar pensando em termos de mentalidade. Movimento, gente, não é certeza de lucro. Quando a gente pensa a nossa mentalidade, a gente vai ter o consultório lotado, vai ter a empresa lotada, escritório de advocacia lotado de cliente, e ruim, mal negociado, contrato mal negociado, bastante cliente, e isso não dá rentabilidade, eu dentro do meu escritório, eu demito o cliente meu, que eu reajusto o honorário e provo para ele, amigo, faz todo sentido. Olha só, o tempo seu dentro do meu escritório, eu tenho que te cobrar 4 vezes. Eu tenho que te cobrar 4 vezes. Assim como acontece no meu escritório de contábil, vai acontecer dentro do consultório da Karine, vai acontecer dentro do Gabriel, da doutora Clarissa. Às vezes pode ser que tenha aquele paciente que agarra que ele quer ali, ele quer atenção, só que às vezes o cara não percebe que a atenção dele é o seu tempo, e tempo é dinheiro. E tempo é o dinheiro. Então você fica naquele meio sem jeito, como que vai chegar a um certo ponto, se o cara não se mancar, se ele não pagar o seu preço, o que a gente vai ter que fazer? Demitir ele, porque é um paciente caro. Então, quando a gente diz isso, é mentalidade. A gente está se valorizando, porque nós precisamos nos valorizar, porque ninguém vai fazer isso, a não ser a gente. Esperar reconhecimento, esperar a gratidão, esquece, gente. Isso aqui é papo de adulto. Esse papo que nós estamos tendo aqui é papo de adulto. Então, quando eu volto lá no início da nossa aula, para poder pegar e prosperar, é olhar de águia, é não esperar, infelizmente, gratidão de ninguém. Quando a gente parte desse princípio, a gente não tem surpresa. Não vai ter surpresa, não vai ter mágoa, e sabendo, claro, que nós vamos entregar o nosso melhor. Isso não tem dúvida disso. Que cada um de vocês aí são empresários e profissionais de excelência. Eu não tenho dúvida disso. O exemplo disso é o quê? Está na véspera da sexta-feira de carnaval, atrás de conhecimento. Quem faz isso, gente? Você pode ver que pode ter uns aí que não entraram ainda, mas vão ter a oportunidade, pelo zelo do DBC, de a gente pegar essa aula e passar para eles. Então, o que é? É buscando conhecimento e oportunidades em tudo. Agora, os nossos pacientes, os nossos clientes, eles, por 1 centavo que seja, um café morno na recepção, ele troca a gente. Ele troca o Gabriel, troca a Valéria, me troca a Karine, troca todo mundo. A gente não pode esperar isso. A gente vai entregar excelência e não podemos esperar isso. Então, a gente precisa o quê? Ter sempre a mentalidade de estar buscando algo novo no mercado e se preparando para o que pode vir, para nunca ser pego de surpresa. Então, voltando à minha história lá atrás, quando eu falo que movimento de consultório, de empresa cheia, não é resultado de lucro, eu tinha 26 anos, 27 anos, fazia a contabilidade de 4 hospitais de referência na minha região, cidades ao longo ali de 70 quilômetros, 50 quilômetros, 26 anos de idade, um Corolla 0 quilômetro, um garoto, Corolla novo, 5 horas da tarde, meus funcionários, na época eu tinha 12 funcionários, com 26 anos. 5 horas da tarde, os funcionários iam tudo embora. O compromisso é de quem? É do Maurício, é da Karine, é o meu, é da Valéria, da Regina.
eu comecei a perceber que o quê, gente? Eu precisava me estruturar. Eu estava fazendo muito movimento, um carro com 5, 6 meses, aí, com 70, 80 mil quilômetros rodados, o que eu queria mais segurança, que eu vivia na estrada. Então, eu falei assim, gente, está errado, está errado. Estou trabalhando igual um maluco, funcionário indo embora, não compra briga comigo. O que eu fiz? Dei 2 passos atrás. Comprei um Fiat Uno, mandei os funcionários embora, entreguei a contabilidade de 2 hospitais, fiquei só com um, e comecei arrumando a minha base. Hoje eu tenho 40 funcionários, não vejo necessidade de ficar dentro da minha empresa hoje. Eu tenho funcionário lá de 15, 18 anos já junto comigo lá. Mas o que? É o olhar que eu estou falando de enxergar e ser humilde de dar um passo atrás. Então, um jovem de 26 anos não queria largar de andar num Corolla para poder andar no Fiat Uno. 2 portas sem ar-condicionado. Aí eu volto a dizer, empreendedor tem que ter a dor. Não tive herança, não tive nada. Só tive e tenho muita coragem. Então, é o que eu quero passar aqui. A todos vocês, o meu exemplo de vida e exemplo que o trabalho devolve, que é o que o JJ fala. Devolve e devolve mesmo. Porque aqui não tem nenhuma criança aqui. E nós somos fera no que a gente faz. Então, dei um passo atrás, meu escritório hoje, sede própria, mais de 1.100 metros quadrados, faturamento, graças a Deus, vai de vento e popa. Então, mais de 2.000 médicos e profissionais da saúde a nível nacional. Mas o que é mais gostoso é o que é ver prosperar não só a minha casa, como também a casa dos meus funcionários. É bonito chegar na frente do meu escritório e ver um monte de moto, um monte de carro, tudo dos meus funcionários, plano de saúde, cesta básica. Isso é muito prazeroso. Então, assim, é o que me motiva a levantar da minha cama e ir para dentro da minha empresa, quando lá estou. Agora eu estou mais motivado com vocês, o meu capricho, o meu carinho com cada um de vocês aqui. Na hora que eu falo, Regina, eu preciso escutar, Valéria, eu preciso escutar, porque eu não conheço a história de vocês. Eu não conheço. Então, eu quero que, porque de tanta coisa que eu já fiz e faço na minha vida, eu tenho certeza que eu vou aprender com vocês, como também eu tenho alguma coisinha ou outra para poder ensinar. E aqui nada mais é do que isso, servir. Eu estou aqui para me fazer útil. Então, essa atitude que eu fiz ficou mais do que provado que movimento, loucura, escritório cheio, para lá e para cá, não dá resultado nenhum. Chegava no final do mês, eu tinha o quê? Manutenção de um carro novo, funcionário que não se comprometia, não tinha nada. Então, ou seja, no final não sobrava nada para mim. O que eu fiz? Dei um passo atrás, encurtei, selecionei quem fazia sentido, e até hoje ainda eu pego isso como experiência. Semana passada eu cheguei a demitir mais 2 empresas lá dentro do meu escritório. Falei, só fica por tanto. Ah, mas está muito caro. Falei, não, não, não. Eu entendo perfeitamente. Vai ter gente que faz para você por R$200. Não tem problema nenhum. E outra coisa, detalhe, seja feliz. E se precisar de alguma coisa, eu estou aqui. Se precisar tirar alguma dúvida, não tem problema nenhum. Agora, para mim, não. Porque eu vejo que a sua funcionária ocupa o meu funcionário aqui 3 horas por dia. E a hora dele não é barata. Então, aí eu volto lá atrás de novo. Por que eu tomei essa decisão? Porque eu sei qual o custo da hora do meu funcionário. Por que eu pedi a cada um de vocês para poder levantar os dados? Decisões são tomadas em cima de número. Então, a gente tem que ter a certeza do que a gente está falando. Eu já fiz a conta, que não faz sentido eu te atender. Se o cara não me paga, se não atende, se não paga o Gabriel, colocou lente, ficou tudo bonitinho, e não paga e cheque sem fundo, na hora que ele vier para fazer a parte de baixo, é vontade de arrancar os dentes. Nem colocar, a verdade é essa. Porque se a gente não pode esperar gratidão e nem reconhecimento, que deixe a gente pelo menos dinheiro, que deixe pelo menos lucro. E o empresário, a gente precisa ter essa visão, não é ser frio, não é, mas você só pensa em dinheiro. Não. Quando vocês colocarem no coração de vocês que a gente não pode, e quando vem o reconhecimento, a gratidão, que vai ser muito pouco. É muito pouca pessoa que reconhece que dê valor. Quando vem, é muito gostoso. Mas é 1 ou 2 ou 3, em cima de 2.000.
e trabalho com esse, nossa, o trabalho que você fez, doutor, é maravilhoso, é bom receber. Eu pego na mesma hora e jogo naquele grupo onde todos os funcionários meus assistem. Falei, ó, isso é mérito de vocês. Isso é resultado do trabalho de vocês. Parabéns a toda a equipe. Isso é muito gostoso. Mas só que é muito pouco, poderia ser muito mais. Aí, o oposto, com exemplo disso vivo, o oposto do que eu fiz de ter dado um passo atrás lá, o doutor João Batista, quem é de Itapiruna, eu vou citar nome porque, para mim, é um exemplo de vida. Olha a história magnífica desse médico. Esse médico, o antigo INAPS, né? INAPS, INPS, que hoje é INSS, esse médico recém-formado, ele ia para o INSS, atendia, trabalhava com excelência, atendia os médicos, os pacientes, tudinho com excelência, entregando o melhor, tal, tal, tal. O que ele fez? Fez uma carteira de cliente, montou um escritório, um consultório, consulta dele. Ele tá bem velhinho hoje já. Ele deve estar beirando, tá com uns 80 anos já. Bastante tempo atrás, ele só trabalhava meio expediente, consulta, R$ 800. Cardiologista, só atendia cinco na parte da manhã. Eu estou falando de R$ 4.000 por manhã. Já fez um patrimônio muito bacana, e ele enxergou essa necessidade lá atrás. Eu vou fazer a minha carteira, vou trabalhar menos na parte da tarde e aí vai para a fazenda. Então, ele enxergou que não valia a pena fazer tanto movimento, ficar virando noite e não sei mais o quê, e não ver a cor do dinheiro. Só que ele plantou isso lá atrás. Ele usou o INAPS, o antigo INAPS, para ele fazer toda a cartela de clientes dele, onde o que acontece muito? Às vezes, o paciente particular, principalmente na área da saúde, às vezes ele não tem o dinheiro, mas a família junta, pega e paga. Na cidade do interior é assim. Por quê? Porque o médico, não abro mão, não. O doutor João Batista, R$ 800, eu dou 100, você dá 100, então não sei o quê, junta, vai lá e paga. E não abre mão. Mesmo porque o próprio paciente não abre mão. Já está tanto tempo ali, já cativou ele. Agora vocês imaginam, dentista, médico, que fica ali, dentista fica com a boca aberta, médico na boca do cara, olha que coisa mais invasiva. Enquanto está com a boca aberta, a única coisa que ele não quer é sentir dor. Tudo que você fala, ele fica querendo rir, nem rir ele consegue. Então, o grau de amizade que faz ali, você consegue cativar. Você tem esse cliente na sua mão, você vai fazer com ele o que você quiser. Excelência vocês entregam. Então, é o olhar de empresário de um senhor de 80 anos, que eu tenho como exemplo o que ele plantou lá atrás e colhe até hoje. Diferente de quem me acompanha na rede social, de ter visto uma foto essa semana. Um outro jovem médico de 70 anos tentou, não pensou em nada, trabalhando até hoje, e não tem patrimônio. Não prosperou, não, às vezes, por falta de uma conversa dessa daqui, de uma simples conversa dessa, uma clínica maravilhosa, dificuldade financeira para pagar empréstimo, para viabilizar a clínica, formou os 3 filhos? Formou os 3 filhos. Mas por que os 3 filhos? Formou 3 filhos, herdeiros, e não sucessor, porque não toca o negócio do pai. Faltou conversa. Faltou educação financeira, patrimonial. A gente não está aqui para formar herdeiro, a gente tem que ter sucessor. Essa é a linguagem do empresário. Doa quem doer. E isso é que a gente tem que levar para os nossos filhos. O que eu estou fazendo isso aqui não é por mim, eu estou deixando um legado. Alguém vai ter que tocar isso aqui. Você vai ter que tocar. Faça sol, faça chuva, você vai ter que assumir. Então, o compromisso do empresário é esse. Então, quando eu falo que empreendedor não é fácil, a farda não é fácil, não. O retorno é bom. Mas o peso que a gente carrega, marido tem que ser muito compreensivo, esposa tem que ser muito compreensivo, porque vai ter dia que a gente chega em casa de mau humor, vai ter dia que você faz excelência, 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 vem um anjo da guarda, uma bênção, te tira do sério. Sempre tem. Quem não tem aí?
Quem passa raiva aí? Levanta a mão aí. Quem passa raiva? Eu estou exportando. Quem quiser, eu posso mandar um pouquinho aí. Não, vou levantar a mão de pressa. Então, assim, o que acontece? Infelizmente, e parece, amanhã, vocês anotem aí, amanhã é dia propício de passar raiva. É igualzinho o aluno que não estuda o ano inteiro e vai para a recuperação e quer passar de ano com a semana. Não aprendeu durante um ano. Amanhã o cara quer a guia, amanhã o cara quer o resultado do exame. Por que eu sendo... Amanhã ele quer tudo. Véspera de carnaval, aí que eles querem. Eu ainda prefiro achar que eles ficam assim, sentados perto do telefone e falam assim, quem que eu vou perturbar, hein? Quem que eu vou perturbar? Ele escolhe, vai lá e perturba. Não é possível. E tem aqueles que toda sexta-feira ele te liga. Eu tenho esse. Toda sexta-feira ele me liga. Rapaz, fulano de tal não me ligou hoje ainda. Daí a pouco pega e liga. Só tira a dúvida na sexta-feira. Os caras devem estar num barzinho, alguma coisa, não tem ninguém para falar, ele vai ter que falar comigo. Então, mas esse é o nosso preço. Só que para isso, já que a gente vai ter que pagar esse preço, a gente tem que ganhar dinheiro para isso, senão não faz sentido, não. Se a gente chega em casa sem retorno, por isso que eu estou falando de mentalidade e o ROI, agora, se a gente não tem o retorno passando por isso tudo, não faz sentido. Então, a gente tem que se posicionar, valorizar o tempo todo, porque não tem pessoa melhor do que a gente. E quando a gente, eu levo isso para a minha vida, gente, raramente não, vocês não vão me pegar sem chão. É ninguém. É delegado, né, juíza, né, ninguém me pega sem chão. E uma dica que eu dou para vocês, provisionamento. Quando eu falo para vocês aqui que amanhã haverá isso, já começa a preparar, porque amanhã vai haver. Aí, havendo, você vira e fala assim, rapaz, bem que ele falou, já estava preparado. E no mercado de negócio é isso. Empreender é isso, a gente tem que pensar lá na frente. Então, quando a gente fala de... Aí eu volto, por que eu pedi os números de 2025, gente? Porque é para a gente arrumar um jeito de a gente pensar na frente para 2026. Quando a gente está pensando em 2026, não haverá surpresa. Não tem feriado, não tem carnaval, não tem nada. Porque a gente está preparado, eu preciso vender isso, eu preciso reduzir custo nisso. Não serão pegos de surpresa. Isso tem dado certo na minha vida há 45 anos. Então, não é possível. Não é possível eu não conseguir passar isso para vocês. O que eu tenho para dizer assim, use isso como provisionamento. Provisionamento é essencial. O Gabriel está aí, mentoria. Provisiona, irmão. Provisiona. Provisiona porque vai ter momento, vai ter sábado e domingo de alegria e você vai ter que servir. E é isso, é servir. Mas provisiona, você vai ter que atender. Você vai ter que atender, vai ter que entregar resultado, é o seu paciente. É da mesma forma que aquela dor de dente dói de madrugada. Como não atende? Tem que ter. Então, o que acontece? Consultório, empresa, clínica, consultório, escritório de advocacia, escritório contábil, lotado, não paga a conta, gente. Pode ter certeza disso. Margem de lucro, sim. Então, a gente precisa mergulhar cada vez mais nesses números e olhar a fundo e ver o que faz sentido ou não. Quem está deixando dinheiro, quem faz sentido, e a gente reduzir. Faça um exercíciozinho rápido. Quem está com papel e caneta aí, anota aí. Quanto vocês faturaram o mês passado? Faz isso durante o carnaval aí. Valor do faturamento do mês passado. Menos aluguel, funcionário, imposto. Vamos lá, aluguel, funcionário, impostos, fornecedores, prolabores injusto, que é o que seria o salário de vocês aí. Faz essa continha durante esse fim de semana e vê quanto que sobrou. A maioria de vocês aí vai ter um choque. Vai ter um choque. E é em cima desse choque que a gente tem que trabalhar. Porque senão a gente nunca será empresário. A gente vai ser empregado de luxo.
Ele vai ser um funcionário de luxo do nosso negócio. Eu preciso falar isso com vocês, porque em cima disso aí, nem tudo está perdido. Em cima disso que a gente tem que mergulhar. E mergulhar de ponta mesmo. Quanto pior estiver, aí que o resultado vem. Empreender é justamente isso. É a gente ter o quê? Direcionamento da nossa empresa, ver o que vale a pena, o que não vale a pena, o que tem que cortar, oportunidade nova, o que não faz sentido mais, isso aqui já fez hoje, já não é mais, o mercado é muito volátil, ele muda muito. Nós temos exemplos e exemplos aí, táxi morreu, Uber engoliu. E tá o tempo todo, telemedicina, gente. Os médicos. Estava tendo uma reunião agora, junto com a Karine. Pegar a doutora Clarissa, que vai atender a nível nacional, de casa, da beira da praia. E o povo vai pagar. A audiência ontem, eu fiz uma audiência ontem, dentro do meu escritório. A juíza lá e eu de dentro do meu escritório. Quando que a gente ia pensar isso? Então a gente tem que acompanhar, mas acompanhar com olhar de águia vendo oportunidade. E dentro do nosso negócio tem um monte. Só que se a gente estiver sobrecarregado no operacional, eu não estou dizendo para sair do operacional, a gente não der um passo para trás, que foi o que eu dei lá atrás, andar de Corolla, ficar no Fit Uno, reorganizar a casa e ver oportunidades diferentes, a gente não vai enxergar. Que a gente não precisa responder o WhatsApp, precisa atender, preciso limpar o banheiro. Ah, não sei o quê. Cadê? Já foram no banco? Pagaram o imposto? Esquece. Delega. Delega por quê? Porque a capacidade de cada um de vocês aqui é absurdamente... Ninguém entende o negócio de vocês melhor do que vocês. É o momento, gente, de reprogramar a mentalidade. A gente precisa reprogramar a mentalidade, que é o quê? Nós não somos técnicos. Nós somos empresário que a gente domina a nossa técnica. A técnica de quê? De um bom dentista, de um médico, de um empresário que faça venda de balcão, de um advogado. Então, a gente precisa o quê? Desconstruir a nossa mentalidade limitante. Que o empresário, muitas das suas vezes, o cara que ganha dinheiro, você pode ter certeza, ele é mais ousado, ele é muito mais ousado, ele arrisca, ele toma risco, faz investimento em busca de retorno do que o outro que fica ali muito com aquele pensamentozinho de escassez, precisa atender mais para poder ganhar mais. E não é sobre isso. Não é sobre isso. Não posso cobrar caro, que vão achar um absurdo. Principalmente, quem está no interior, a gente acha isso então. Eu tenho que fazer tudo que ninguém faz igualzinho a mim. Aí você vai inchando o operacional e não sobra tempo para você atender seu paciente, atender o seu cliente, fidelizar ele muito mais. Marketing é coisa de charlatão, isso não funciona. A gente escuta isso tudo, mas isso é tudo crença limitante. A gente precisa tirar isso da nossa cabeça e se enveredar pelo caminho do empresário. Que o empresário é o quê? É assumir risco, é mergulhar de ponta, vou atender melhor, que eu vou ganhar mais, igualzinho o doutor João Batista fez lá atrás, lá na época do INAMPS, por isso que ele ganhou mais, que ele atendia mais. É um senhor dando aula para todos nós aqui. Então, eu peguei um médico, peguei o exemplo dele de vida e trouxe para dentro do meu escritório contábil. Faço um atendimento com excelência e me dá resultado. Pego um exemplo que a Karine faz e me dá resultado. Conhecendo a Regina, batendo papo junto com a Valéria, pode ter certeza, o maior sugador de experiências sou eu. Eu sento na mesa para poder aprender. E aprendo e faço questão, tá? No outro dia, eu falo assim, ganhei dinheiro com aquilo que você pegou e me ensinou. Eu fiz isso. Então, o nosso papel, o que é? É liderar e não fazer de tudo. A gente vai entrar não na bola dividida, a gente vai entrar no que a gente é bom. É atender o nosso cliente, atender o nosso paciente. Atender, nós somos fenomenais nisso. Isso que é excelência, que nenhum funcionário vai fazer. Porque eu volto lá atrás e digo que ninguém conhece melhor o nosso negócio do que a gente mesmo. E marketing, enquanto uns pensam que é
coisa de charlatão. Marketing é educação em escala, é posicionamento. A gente vai o tempo todo. Tem gente que já iniciou. Eu vou puxar ele aqui agora. Quer ver? Quando a gente fala de empreender, mudar a mentalidade, para a gente conseguir o ROI, eu vou chegar aqui no ROI, logo em seguida, passar a palavra para vocês. Ô, Gabriel, você mudou, me corrige se eu estiver errado. Pode falar. Você mudou a forma de se vestir, você mudou o seu Instagram, você mudou a forma de posicionamento de dentista para mentor. Aí eu te pergunto, antes do DBC para agora, você já teve ROI? Absurdo já. Então, mas o que acontece, gente? Por que ele fez isso? Ele teve que passar pela dor de ser chamado de quê, gente? Eu vou dar o exemplo dele, igualzinho tem outros aqui que chamam a gente aqui no direct aqui e fala. Mas o dele tá na cara. Para quem segue ele aí, tá o tempo todo. Ele teve que sair da tal zona de conforto. A frequência dele mudou. A frequência dele mudou. Então, não adianta a gente virar e falar assim, gente, tem um banco de dados. Todos nós temos um banco de dados. Pega aquele banco de dados, liga para aquele um, tá sumido daqui, e tal, não sei o quê, e tal, faz o trabalho. Esse trabalho quem tem que fazer é a gente. Esse insight é poderoso. Tem gente que nunca, nem jamais pensou nisso e está sentado em cima de um pote de ouro. O bichinho, vou aproveitar só esse exemplo, vou fazer um parênteses. Posso? Coisa rápida. Lógico. Gente, eu queria dividir uma coisa com vocês, né? Eu estava até conversando isso com a Karine após a última reunião nossa. A vivência do DBC precisa fazer uma abertura de mente para a gente, porque muitas vezes nós estamos dentro das nossas empresas, dentro dos nossos consultórios, com uma postura que não é coerente com a postura do gestor, do empresário. Eu estava vindo numa filosofia, carregando um peso dentro do meu negócio para agradar o meu time. Quando eu falei lá no palco do DBC, quem estava lá, dos 150 mil que iriam direto para o bolso de lucratividade, né? A gente conseguiu terminar essa fase operacional. A questão é que nós somos gestores e quando a gente se coloca nessa postura, a gente tem que agradar primeiro o modelo de negócio, primeiro o ROI, depois as outras pessoas. O problema é que muitas vezes a gente vai por conta da história de vida, por conta do lugar que você saiu, por conta que... Porque, gente, se o Gabriel continuar sendo um rapaz pobre que saiu de Del Castillo, pelo amor de Deus, gente. E aí a gente não entra nessa postura. Aí o cara começa até a dar mentoria, aproveitar o exemplo que o bichinho deu. Mas uma mentoria de 7, 8 mil reais, tá ótimo. Vendendo o carro, você vai vender a 30 mil reais. Eu falei, esse cara é maluco, né? Aí, sábado agora, eu gravo as primeiras aulas para o clube de mentoria a 30 mil reais. Por quê? É mudança de cabeça, é mudança de postura. Por isso que ele começou a aula falando sobre mentalidade e vai terminar falando de ROI. O problema é que a gente quer o ROI sem ter a mudança de mentalidade. Tá bom? É um pouquinho sobre isso. Depois a gente entra em mais detalhes só para o Anderson continuar. É justamente isso, Gabriel. Porque, assim, empreender vai tudo andar junto. Empreender, mentalidade e ROI. Não tem como fazer um outro, anda tudo junto. Quando a gente fala de ROI, a gente fala, cara, eu vou investir no equipamento, eu vou investir na mentoria. Só que senão seria muito fácil. Eu vou pegar uma mentoria ali, 200 mil reais. Eu tenho exemplos aqui, eu não vou falar, mas eu tenho mentoria de 350 mil que eu paguei, o cara não me entregou nada. Nada, sim, escrito, mas eu peguei dele. Eu aumentei o meu faturamento da Contábil Média em 35 mil reais por mês. Só que o meu LTV é muito grande. Meu cliente fica comigo 10, 15 anos. Então, ou seja, foi barato. Só que eu peguei um insight, que é o que eu estou falando aqui. Às vezes, um insight vale a passagem de avião, onde vocês vão, sai da casa de vocês, vai até aquele outro, vai até o congresso e volta. Um insight vale muito dinheiro. Um insight vale uma palestra de 40 minutos. Então, quando a gente fala aqui de ROI, nós estamos falando de quê? É tudo que a gente investe, a gente precisa de retorno.
tudo, tudo, e faz seu retorno de dinheiro ou de tempo. Porque todo mundo já escutou, tempo é dinheiro. Claro, tempo tem muito valor com a nossa família, com quem a gente ama. Então, nem sempre vai ser sobre dinheiro, mas valor e dinheiro. Então, para isso a gente tem que trabalhar, mudar a mentalidade. O que é? Tema, tudo é investimento ou é despesa? Quando eu pedi para vocês pegar os dados lá atrás, o que vocês pagaram de 2025, e vocês colocarem na ponta do lápis onde o dinheiro de vocês, para onde foi, e vocês começam a analisar. Isso é investimento, isso é despesa, isso é investimento, isso é despesa, isso é despesa, isso é despesa. E fizer a regra de 3, fala assim, essa conta representa tantos por cento da minha despesa. Preciso de reduzir isso. Eu estou investindo mais ou estou gastando mais? Se a gente não tiver essa noção, é impossível a gente prosperar. É impossível. A gente precisa saber onde a gente está sangrando para poder estancar o sangue. Então, o ROI, gente, tem diversas maneiras desse dinheiro voltar, desse investimento voltar, desse tempo voltar. Eu vou te falar, dinheiro novo, o dinheiro que se perde e o dinheiro na mesa. O dinheiro que se perde é o custo. Acabei de falar agora. Custo, a gente precisa conhecer nossos números. Eu vou ser sempre enjoado batendo nessa tecla, porque tem muito empresário que insiste em não saber dos números. E vai se dar mal. Vai ser funcionário padrão. Como que estão falando agora no TikTok? É sabor de rico. Não é nem dublê de rico, é sabor de rico agora. Então, assim, vai ser o funcionário rico, mas não vai prosperar. Então, dinheiro que se perde, custo, dinheiro na mesa. Lista, cada um de vocês, 3 atividades que você faz hoje dentro da sua empresa e que outra pessoa poderia estar fazendo. Eu não vou fazer isso? Só 3. Já vai sobrar mais tempo. E tempo é dinheiro. Tempo que vai sobrar, você vai prospectar novos clientes, vai atender melhor, atendendo melhor, aumenta o ticket médio. Então, tudo vai ser relacionado a isso. Mentalidade, ROI, dinheiro novo. O dinheiro novo, se a gente pegar e falar, já falei do dinheiro que se perde, o dinheiro na mesa, o dinheiro novo agora. O dinheiro novo, se a gente... O exemplo que a Karine deu, da gente pegar o banco de dados e ligar, vocês têm serviço que vocês não vão conseguir atender uma ligação minha. Não vai atender, não vai falar nem com o marido. Porque é tanto serviço que tem ali e vai começar a entrar dinheiro. Agora tem que fazer. E é enjoado. Mas o dinheiro está ali. É ligar para o paciente que está sumido, é ligar para aquele cliente que não compra, que não volta na sua empresa mais. Aí tem muito dinheiro. Aí vai voltar o ROI. Agora, isso tudo a gente está falando aqui dentro e precisa ser feito. É o óbvio, só que tem gente que está sentado não é o caso de vocês, mas tem muito empresário que não parou para perceber isso. Gente, quando você pega um Instagram, a pessoa começou a seguir vocês, ele está interessado em alguma coisa. Nós estamos falando de Instagram de um monte de empresário aqui dentro. Se a Clarissa está lá, está na academia, faz o plano de acompanhamento, a pessoa viu ela, começou a seguir, tem interesse, quer ser paciente, você pode ter certeza. Viu um corpo bonito, viu um resultado, pode colocar a secretária no rastro daquela pessoa que vai fechar negócio. Então, é insight desse que a gente tem. É óbvio, mas e aí? Mas não é fácil. Não é fácil. É até uma técnica que eu tenho usado lá. Se a gente vai no direct e manda, olá, tudo bem, boa tarde? Esquece. Responde de jeito nenhum. De jeito nenhum. Ele vai voltar lá na festa junina, quando tinha 12 anos de idade, 11 anos de idade, naquelas festinhas de quermesse. Vai para a barraquinha do Telex do Amor, manda a cartinha para a namorada, papel carta, namora. Vai lá naquele... Acabou de bater um stories, bate uma palminha, colocou um rios, faz um comentáriozinho, e vai embora. No outro dia, faz outro comentário. Na hora que você vê que ela te respondeu o comentário, você faz um outro comentário no outro dia com a pergunta. Se ela foi para o direct e respondeu a pergunta, esquece, já virou amigo.
Já virou amigo, aí vai te responder. Agora, se você der, olá, tudo bem, boa tarde. Ih, isso é todo mundo fazendo isso, gente. O sujeito não vai para balada beijar na boca na primeira vez. Hoje não sei, mas não vai para balada beijar na boca. Primeiro vai ter que paquerar. E o Instagram nada mais é do que isso. É o físico, só que está lá no digital. Instagram de vocês, eu te garanto que todo dia tem gente oferecendo as coisas. Todo dia. É marketing ao ponto de falar assim, eu consigo melhorar o seu marketing. Aí eu vou lá e pergunto, tá, mas como que você me achou? Você me achou como? Se o meu tá ruim. Então, autoridade, posicionamento nosso. Nos valorizar. Então, esses insights aqui, gente, vocês têm que usar. É o banco de dados, é os referidos, são os leads. Tráfego pago tá absurdo. Quem está fazendo tráfego pago aí? Levanta a mão aí. Tráfego pago aumentou agora 15%, 15%, um absurdo. E a gente vê o quê? Se não tiver um time comercial atrás, vai converter como? Eu quero saber. Eu fiz um tráfego pago lá e eu brinco com ele ali. R$ 1.000, R$ 2.000. Eu quero saber quantos leads chegou e por que não fechou. Falei, não, agora os leads é comigo. Senta aqui do meu lado. Quem vai fechar sou eu. E é o que a Karine faz dentro do consultório dela. Senta aqui comigo, que eu vou te explicar como que fecha, como que é a abordagem. Então, o que a gente vive, o que a gente passa para vocês, é o que a gente está fazendo, e aplicando é o que está dando certo. Agora tem que fazer. Então, seria muito fácil a gente só colocar um dinheiro no tráfego pago, o cara fala assim, eu quero abrir o CNPJ, eu quero pôr lente no meu dente, como é que eu faço? Não vem assim, não, a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar. Então, assim, o que eu queria passar para vocês é exatamente isso, que a cada momento a gente precisa trabalhar sempre mais a mentalidade, mais e mais. Clarissa, você quer falar? Não, bichinho, é que você falou para levantar a mão, aí eu Ah, cliquei aqui, só isso. tá joia, tá joia. Então, assim, o que eu quero passar para vocês que a gente, de fato, a gente tem que trabalhar muito a nossa mentalidade. Igualzinho o Gabriel falou, a gente tem que pensar nos nossos funcionários. Igualzinho eu falei aqui também, que a gratidão muito grande, eu chegar na minha empresa e ver todo mundo bem e tal, e os que não fazem sentido, você pode ter certeza, eles não cavam a oportunidade deles. E vai ter aquele que não vai cavar a oportunidade. Assim como tem na minha empresa, tem na empresa de cada um de vocês aí. Então, assim, eu estou onde eu estou porque eu cavei a minha oportunidade. Às vezes a gente vê jogo de futebol que já foi ganho o pênalti, que não foi pênalti. Teve que cavar o pênalti. Teve que cavar o pênalti. Então, a gente tem que o quê? Procurar. E hoje a gente fica vendo assim, a geração de hoje. A geração não quer, que não quer. Que bom que não quer, uma coisa boa. Bom para a gente. E vão cuidar do que é nosso. Vão cuidar dos nossos sucessores, que já vai dar muito trabalho. Já vai dar muito trabalho. Vão cuidar do nosso. A geração para lá, cada um que cuida do filho dele para lá e vão embora nós. Vão defender o nosso, que é o que a gente está fazendo aqui. A gente está defendendo o nosso. A gente tem que andar junto, um pelo outro e acabou. Com vocês a palavra. Espero que tenha tomado pelo menos um pouco. É a minha vivência de vida, é o meu exemplo de vida, livro aberto, é o que deu certo e dá certo a cada momento da minha vida. Então, assim, não é de pau, exatamente é 000. E eu tenho um propósito que é o seguinte: eu quero aprender, eu sou muito, como é que eu vou até dizer, interesseiro nesse momento, de aprender com as pessoas, para poder passar isso para frente. Igualzinho eu aprendi com o Dr. João Batista, fiquei com pena desse médico, essa semana de 70 anos, não ter feito patrimônio, de ter 3 filhos, de não tocar a empresa dele, e ao ponto dele virar e falar simplesmente o seguinte: eu quero pegar uma carona com você. Falei, a carona que você vai pegar é o DBC. Agora, para estar aqui dentro, tem que pagar. Simples assim. Porque eu estou de noite, pegando estrada, vindo para São Paulo, alugando apartamento em São Paulo. Então, nada mais justo do que deixar o dinheiro na mesa. Então, quando a gente fica adulto, para agradar adulto, tem que abrir a carteira, infelizmente. E esse dinheiro tem que voltar para dentro do nosso negócio. E como que volta para dentro do nosso negócio?
que a gente está percebendo e que vocês comecem a perceber que a brincadeira é séria. O nosso encontro no dia 6 de março é simplesmente uma das melhores casas em São Paulo. Então, nós não estamos falando de dinheiro. Eu não estou ligando para isso. Agora, eu quero entregar excelência. Eu quero entregar excelência e vamos entregar excelência. Então, enquanto a gente não está pensando em economizar, não, a gente quer entregar excelência. E quanto mais... Então, o que a gente aprende nos outros clubes, vem tudo para cá, tudo para vocês. Vamos usar mais o grupo de WhatsApp. O que você me dá ideia nisso aqui? Levanta a mão, manda áudio, escreve, levanta a mão, me dá ideia, dali eu vejo, isso aí eu vou te responder no particular. É para ser usado, é o que vocês estão pagando, é para ter ROI. É para ter ROI. Agora, tem que arregaçar a manga e trabalhar. A palavra está com vocês aí, gente. Pode falar, Gabriel, Clarissa, pode ficar à vontade. Eu já falei pra caramba já, agora eu quero escutar essa galera aí. Eu já pedi um pouquinho, mas é isso, é cabeça primeiro e depois vem o resultado. Porque com a cabeça desalinhada não tem como ter resultado, não. A gente vê, assim, que é muito difícil, principalmente no interior. Eu estava falando isso, falei assim, cara, não adianta, às vezes, a gente vê vários grupos aqui de São Paulo. São Paulo, pessoal, está sendo uma novidade para mim, que é fora da curva. São Paulo é parâmetro surreal. São Paulo não dorme. São Paulo é de segunda a segunda. Liga para um carioca sábado, domingo, você vai matar ele de raiva. Não está nem aí. Ele quer tomar o shopping dele e tal. Agora São Paulo é exemplo para tudo. Só que a gente vive, é o que eu tenho, que eu venho falando aqui, né, Gabriel? Você já deve estar começando a sentir isso. Quando a gente faz essa opção de estar andando com vocês, que são de São Paulo, que são de outra região, que nós estamos falando de uma cidade do interior, uma cidade do interior, a frequência nossa está em outra. Parece que eles estão na M e a gente na FM. Vai sintonizar nunca. Tá ruim, gente. Tá ruim de eu sentar na mesa com os amigos que eu tinha antes. Aí eu falo, por quê? Porque eu estou empreendendo. Tá doendo. Tá doendo. Perde amizade, perde tudo. E quando a gente olha, não é amizade. Não era, porque não tá, ele não está tendo a capacidade de entender que a opção que eu estou fazendo de dar esse outro passo, o meu negócio é sólido, todos eles são muito sólidos, mas assim, eu quero esse desafio novo, esse desafio, fazer o que eu aprendi, passar para alguém que, de uma certa forma, ajude o próximo, é o que eu quero. Então, quando a gente pega isso e vem para o interior, quando eu fico na minha cidade, no interior, tá ruim. Tá ruim de sentar na mesa. Não tá legal, não. Eu não sei se alguém de vocês já passou por isso, por ter feito uma escolha de querer fazer uma pós-graduação. Para que você vai para lá no final de semana? Vai especializar de novo, você só pensa, você só quer estudar, tem um aniversário no final de semana, tem uma boate, tem um churrasco, tem não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É difícil. Então, quem já... Vive para trabalho. Fulano vive para trabalhar. Nunca vi trabalhar tanto. Eu estou sentindo tanto prazer na minha sede nova, uma pena que eu não estou parando lá. Mas eu estou sentindo tanto prazer, a minha vontade não é ir embora. É ficar lá, eu tenho que ficar lá até 10 horas, 11 horas, quando eu estou em Itaperuna. De tão maravilhoso que ficou aquilo ali. Então, assim, é o prazer que eu sinto. Ah, mas você só pensa em trabalho? Não, curto também, curto a minha família, curto tudo. Então, o trabalho devolve muito, mas eu também amo fazer o que eu faço. Então, assim, é sobre isso. Nós aqui, todos empresários aqui, eu desejo a todos vocês muito sucesso, mas sabendo que a caminhada dói. Dói. Dói bom. Dói bom, dói com o pai, dói dentro da casa. Não é só amizade, não. Dói dentro da casa, com o pai, com a mãe, com o esposo, com o filho. Não vejo meu pai, pai que não vê o filho, e por aí vai. Mas é o que a gente escolheu. Senão a gente estaria dando plantão, estaria concurso público, que antigamente era isso, né? Passa um concurso público, hoje já não é isso mais. Quer ver? Deixa eu até ver. Teve um caso, deixa eu ver se ele está aqui. Não está, não.
Um filho de um amigo meu, piloto da Força Aérea. Nossa, o meu filho acabou de casar agora ganhando R$ 8.000 por mês, mas está na Lua. Está na Lua, R$ 8.000 por mês. Eu falei assim, mas você já parou para pensar que só esse ano 128 oficiais da Marinha já saíram, já estão fazendo voo particular? Porque já paga muito mais, paga 20, paga 25 mil. E seu filho está maravilhado por causa de 8 mil, porque é uma carreira sólida. 8 mil? Quantos botox, gente? Não estou falando de quê? 4 botox? Não estou falando de quê? 10, 15 imposto de renda? Um carro usado que você compra, vende, você ganha 8 mil? Como que pode estar maravilhado isso? Mas o quê? Vai ter a dor. Vai ter a dor de se arriscar, de comprar um carro e vender. Nada é igual venda. Nada é igual venda, que é o que todo mundo faz aqui. Todo mundo aqui vende. Todos vocês aqui vendem. E a gente vende o tempo todo. Eu estou com um vídeo aqui que eu ia pôr a caminho daqui, mas eu estou com medo de colocar. O molequinho de 11 anos, o meu afilhado de 11 anos, ele virou e falou assim, ô tio, por que policial tinha que ter uma lei? Eu falei assim, lei de quê? Lei que policial não podia ser gordo. Como é que vai pegar o ladrão? Não aguenta correr, não. Olha lá que é policial, que não aguenta correr, não. Aí eu peguei, falei assim, espera um cadinho. Peguei o celular, fala de novo. Ele falou assim, não pode ser, que não sei o que lá e tal. Falei, o que aconteceu com esse policial aí? Mas tinha que ter uma lei. Falei, não, mas tem o TAF, teste de aptidão física. Quando ele entrou para a polícia, ele fez o TAF, era magrinho, tinha altura, tinha tudo. Só que se acomodou. Se ele é sargento para ele ir a tenente, vai ficar enrolado. Ele não vai passar no TAF. Então, pode ser que passe, mas vai ter que batalhar muito mais. Vai ter que batalhar muito mais. Aí eu fui e expliquei isso para esse afilhado meu hoje, de 11 anos de idade. Depois eu vou jogar no nosso grupo lá. Então eu falei assim, porque para pensar, como que eu vou vender implante capilar? Não, mas aí você não pode vender, não, tio. Eu falei assim, não, poder eu posso, mas só que vai ser muito mais difícil. Então a gente pode tudo. Quando a gente fala de posicionamento Instagram, posicionamento, quando eu falo que o Gabriel, até o jeito de vestir, porque a mesa que ele quer sentar, as pessoas não vão mudar a vestimenta dele para se igualar ao Gabriel. Ele que tem que se igualar. E depois que sentar lá, ainda tem que ter assunto ainda. Então, não tem nada fácil, não.